e eles aí acabam não querendo mudar o jeito de colocar, porque acreditam que daquele jeito eles jogam melhor ou jogam pior. Então a gente tenta, desde lá da base, educá-los de uma maneira correta. A gente também realiza trabalhos preventivos, a gente realiza trabalhos de prevenção através de mecanismos proprioceptivos, de controle neuromuscular, de fortalecimento do core, de treinamento funcional. Vocês viram ali umas imagens, uns exercícios que são feitos. Isso a gente, a partir do ano passado, a gente fez uma análise de todas as nossas lesões e observamos quais eram as que prevaleciam. Então, a partir daí, nós desenvolvemos um treinamento buscando minimizar essas lesões e dar um melhor controle neuromuscular e de força, equilibrar as musculaturas agora com isocinético. Todas as categorias de base realizam avaliações isocinéticas e existem parâmetros de equilíbrio que demonstram se ele está ou não equilibrado e que se ele está correndo algum risco de lesar. Conhecer aqueles que já têm lesão, sabendo que eles já têm lesão, como que a gente deve atuar para que essa lesão não reapareça. A gente desenvolve trabalhos de força, orienta a musculação, orienta os preparadores físicos a realizar os treinamentos nas academias de uma maneira correta, protegendo as articulações, biomecanicamente falando. Não é uma missão muito fácil. É verdade. Vou te dizer que não é uma missão muito fácil. Mesmo no profissional, quando a gente tenta introduzir medidas preventivas e que isso vai consumir um tempo da preparação física ou da preparação técnico-tática, isso sempre tem umas bocas tortas, entendeu? Porque é importante, a literatura, e tu deve saber bem disso, mostra que existem trabalhos específicos para prevenção e que diminuem o número de lesões. E muito mais nas categorias de base, se tu fizer um tratamento de ensino, de treinamento para o atleta desde pequeno, que ele tem alguns trabalhos, e é importante para quem não é da área que sabe o que é um trabalho proprioceptivo, né? São trabalhos onde tu reensina os músculos, as articulações a se conhecerem. Quer dizer, o atleta, o corpo, a gente treina, faz um exercício onde os reflexos, aquilo que não é consciente da articulação, do tendão, do músculo, fique treinado. E isso faz com que se o atleta estiver numa situação de risco, o organismo saiba se defender de uma forma reflexa, sem que precise chegar na massa cinzenta, sem que a gente tenha que tomar conhecimento, eu vou me defender para não me machucar. Não, isso é uma atitude reflexa. Então a gente treinaria isso desde pequeno para que quando ele esteja presente naquela situação, o próprio organismo já se defenda. Tempo de reação. A criança, quando é pequena, a gente já ensina a botar a mão antes de cair, mecanismo de defesa. E aí ela vai se treinando. A ideia é essa mesmo. Trabalhos pliométricos também. Temos mais uma pergunta ali, por favor. Boa noite. Eu sou estudante de farmácia da URGS. Eu queria saber, dentro da fase de recuperação do atleta, quais exames bioquímicos que pode ser para avaliação, que pode ajudar a visualizar essa recuperação, e quais os tratamentos farmacológicos que pode ser feito, tendo em vista que é uma gama de substâncias proibidas, é difícil muitas vezes tratar isso. É interessante, é uma área que tem crescido bastante dentro do esporte profissional. Tem dois aspectos da tua pergunta e eu vou tentar abordar. A primeira fase de exames. Nós temos uma lista de exames onde nós pegamos todos os atletas no início de temporada e fazemos uma avaliação, desde a série sanguínea, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, testes hormonais, que podem nos ajudar depois, durante o ano, a controlar a própria questão do treinamento, né? Existe, então, uma parte de exames que visa saber da saúde geral do atleta, né? E uma outra parte que visa ser um parâmetro para, comparando com exames mais adiante, nós sabermos se esse atleta está sendo muito treinado, pouco treinado, se ele está em estresse físico ou não, né? Dosagens, por exemplo, de testosterona, de cortisol, creatina fosfoquinase, coisas que são
podem ser dosadas e usadas como parâmetros. Quem solicita isso é o médico, mas nós temos dentro do grupo os fisiologistas que analisam esses resultados para que a gente possa comparativamente saber como é que anda o nosso nível de treinamento. Em relação ao uso de medicamentos, né? Existe um controle antidoping que hoje envolve o futebol e praticamente é o mesmo dos esportes olímpicos, né? Há 2 anos, 2007, a FIFA entrou em acordo com o Comitê Olímpico Internacional, fechando num pacote só o que é controle antidoping. Havia pequenas diferenças entre FIFA e COI. E neste controle antidoping existe uma série de substâncias proibidas. Tudo aquilo que pode alterar a performance do atleta ou mascarar os efeitos das drogas que podem alterar a performance. Então, nem todas as substâncias que são proibidas, elas causam benefício à performance. Mas algumas drogas simplesmente tapar, tentar mascarar que tu estás usando. Isso também é considerado proibido, embora não seja doping. E em termos de medicamentos, né, aí o departamento está, obviamente, abastecido por aqueles que são os remédios de uso mais frequente, né? Anti-inflamatórios, analgésicos, que são as coisas mais corriqueiras do uso médico. Mas sempre, nós temos lá os medicamentos tóxicos, todos os que são proibidos estão fora, né? A gente não corre nenhum risco. E nós procuramos orientar os atletas preventivamente de que não tomem absolutamente nada sem contato com os médicos do clube, para que não ocorra esse risco, porque já aconteceu, infelizmente aconteceu. Às vezes a tia disse que tinha que tomar tal coisa e ele, menos avisado, acabou tomando. Mais uma pergunta? Aqui. Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo, estudante de fisioterapia. Gostaria de saber a respeito da bandagem funcional. É uma técnica utilizada em diversas áreas esportivas. Ela é bem aceita no futebol. Qual delas você está falando? A bandagem funcional, kinesiotape. Kinesiotape. É que existem outras, né? Tem a McConnell tape e vai aí um monte de terminologia sobre bandagens funcionais. Isso vai de quem utiliza, no caso eu. E se eu acho viável ou se eu gosto dessa terapia. Particularmente, eu não vejo... não me oponho, mas não acho fundamental isso. Prefiro usar uma outra bandagem, que é a que eu utilizo, que é a McConnell tape, que é mais de estabilização e que tu também pode usar como mecanismo proprioceptivo, depende da abordagem que tu utilizar. Legal. Última pergunta. Boa noite, Bolzoni, Valente. A minha pergunta é relativa aos recursos de eletroterapia, né? A gente sabe que são bastante utilizados para analgesia, enfim. E abordando a questão da categoria de base, a gente sabe, até por questões de zona, de crescimento, é vedado esse tipo de recurso. Como é que é feito isso no dia a dia com os atletas da categoria de base? Perfeito. Isso acontece realmente. Dependendo do tipo de tratamento, o único tratamento que não tem contraindicação seriam as correntes elétricas, né, de baixa frequência, que não vão afetar em nada o atleta. O ultrassom, dependendo do local da lesão, né, se for zona de crescimento, dependendo do pulso que tu usar, ou intensidade. E a gente tem conhecimento dessas zonas de risco. Então, dependendo da idade, acho que a partir dos 16, 17 anos já não há mais contraindicação. Eles são muito desenvolvidos, eles têm uma musculatura muito forte, eles têm... Aí tem que ver o parâmetro de profundidade, aonde que tu vai aplicar essa técnica, seja essa que possa gerar algum problema futuro, ou se vai gerar um problema futuro, porque muitos também dos estudos hoje mostram que nem tudo aquilo que a gente ouve é verdade, a gente não sabe nem se... Tem estudos que mostram que colocam em dúvida certas técnicas terapêuticas que hoje são extremamente difundidas. Então a gente tem que estar atento nos estudos para saber se quem está escrevendo aquilo está escrevendo baseado mesmo em evidência